Olá a todos, muito boa tarde. Deus colocou aqui no meu coração deixar uma palavra, a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que sempre que encontra um bom solo irá frutificar. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer seja oportuno, quer não. Enquanto houver tempo, é o dever dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo, pregar a palavra. Jesus deixou uma última mensagem a todos aqueles que creem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, pregar o Evangelho, a palavra de Deus a toda a criatura. Os sinais seguirão aos que crerem. Curarão os enfermos, expulsarão demónios. De graça de recebestes, de graça dai. E hoje eu quero aqui nestes minutos que Deus me permite, o Espírito Santo me permite deixar uma palavra e que seja de bênção, que seja frutífera, que seja fogo que esmiuça a panha. Que a revelação seja poderosa da palavra de Deus para deitar por terra mosaicos de pensamento da mente natural, das mentiras do inimigo, do diabo, que impede, como o apóstolo Paulo estava a falar ao seu discípulo Timóteo, para que, porventura, Deus lhes dê o arrependimento, para que venham à sensatez de entender, para que Deus os liberte das escamas nos olhos, escamas da cegueira, para que venham ao entendimento e à sensatez de entender as Escrituras. Glória a Deus. Hoje tenho aqui um título que quero deixar, que é o sobrenatural de Deus e o seu maior inimigo. O sobrenatural de Deus e o seu maior inimigo. Espírito Santo, eu entrego os meus lábios, a minha língua, a minha mente, todo o meu ser nas tuas mãos. Usa-me para a tua glória. Não sejam as minhas palavras, vazio de mim mesmo, cheio do Espírito Santo, que eu diminua para que tu cresças, para que tu conheces aqueles que vão ouvir, os corações que vão ouvir, para que a palavra produza fruto para a salvação, cura, libertação, e que recebam discernimento do poder sobrenatural de Deus. Tu és um Deus sobrenatural, poderoso, em o nome de Jesus. O sobrenatural de Deus. Jesus, todo o seu ministério foi sobrenatural. Nada na vida de Jesus, desde as profecias do Antigo Testamento, 300 profecias durante 700 anos antes da vinda de Cristo, 600, 500, 400, profetas foram profetizando todos os detalhes do nascimento, da vida de Cristo, do ministério de Cristo, para que não houvesse dúvidas. Que tudo, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o fim desde o princípio, para que não haja dúvidas. A vida de Jesus, o ministério de Jesus foi todo sobrenatural. Eu só quero aqui mencionar algumas coisas antes de eu ir para a parte mais importante, que é sobre hoje, qual é que é o pior inimigo, qual o pior inimigo, a arma mais poderosa do diabo para quebrar, bloquear a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque é um inimigo. Deus é todo poderoso, é verdade, mas ele é limitado por um fator. Vários, mas um fator que impede Deus de se mover na nossa vida. Jesus foi todo o seu ministério sobrenatural e eu quero aqui só salientar os 4 versículos rapidamente nos 4 evangelhos. Começo por Mateus, no capítulo 9, versículo 32, que eu já estou aqui, que diz assim: a cura de um mudo endemoninhado. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. A mudez era causada por um demónio. A doença de alguém não falar, neste caso, era causada por um demónio que habitava essa pessoa. Expelido o demónio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu
tal coisa em Israel. O ministério extraordinário poderoso de Jesus. No capítulo, também no mesmo, em Marcos, portanto eu estou em Mateus, em Marcos capítulo 2, versículo 12, o mesmo episódio, mas eu quero lá ir para salientar esta questão poderosa de Jesus. No capítulo 2, versículo 12 de Marcos diz assim: Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Isto é outro milagre de Jesus. A ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Isto foi o milagre poderoso de Jesus, que levantou um paralítico, que foi levado a ele estava rodeado de pessoas e como não conseguiam chegar a ele, 4 amigos levaram-no pelo telhado e desceram-no em frente a Jesus. Jesus viu a sua fé, mas o que eu quero aqui salientar é o sobrenatural. A fé opera, a fé produz o sobrenatural de Deus. Agora vou aqui para Lucas capítulo 5, versículo 26. Outra frase tremenda aqui para salientar o que as multidões diziam sobre o ministério de Jesus, o ministério sobrenatural de Cristo. E ainda hoje. Mas eu já lá vou, eu estou aqui empolgado para chegar ao ponto que eu quero chegar sobre o pior inimigo, o fator que faz com que o sobrenatural de Deus não possa agir. E nós podemos quebrar isso para ver Deus operar sobrenaturalmente em todas as áreas da nossa vida. É real. O Deus criador de todo o universo não é um Deus natural. É um Deus sobrenatural. Com milagres, os milagres são para hoje, em todas as áreas, na área física, curar de doenças, libertar os oprimidos, expulsar os demónios, libertação é para hoje. Não é só para Jesus, não foi para o tempo dos apóstolos, é para os dias de hoje. Mas vou continuar aqui com o ministério sobrenatural de Jesus, capítulo 5, versículo 26. Diz assim, acerca também desta cura do paralítico de Cafarnaum, só para salientar, depois de Jesus operar aquele milagre, as multidões dizem, todos ficaram atônitos, admirados. Davam glória a Deus e possuídos de temor a Deus, disseram, hoje vimos prodígios. Oh, que esta seja a oração para aqueles que ouvem. Hoje eu vejo prodígios. Hoje eu vejo Deus operar na minha vida. Hoje vimos prodígios. Vou terminar aqui com João, porque venho de Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 7. Já uma vez também mencionei este capítulo, capítulo 7, versículo 32 a 46. Eu só vou mencionar aqui o versículo 46, mas é o episódio quando os guardas enviam, os fariseus, né, os religiosos do templo enviam os seus guardas para prender Jesus, eles não o prenderam, eu já falei isto 1 ou 2 vezes nos meus vídeos, mas depois no versículo 46 diz assim, no versículo 45, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Por que é que vocês não o trouxeram? Eu dei-vos uma ordem, nós demos uma ordem, ide e prendei Jesus. E eles disseram, responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Jamais se viu tal coisa em Israel. Jamais vimos tais coisas. Hoje vimos prodígios. Este era o ministério de Jesus, foi e sempre será. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus, o poder de Deus, os milagres foram para ontem, hoje e para sempre. O reino de Deus é imutável. Deus não muda. O que é que faz com que nós não vejamos hoje tantos milagres, o poder de Deus na nossa vida? Continua a ver-se por o mundo inteiro. Isso não vai sair nas notícias nunca. Continua a haver ministérios hoje, coisas a acontecer por todos os países da Terra.
Milagres a acontecer, salvações, curas, milagres, cegos a ver, cancros a desaparecerem. Todo o tipo de curas a acontecer. É para hoje. Está a acontecer hoje, neste momento, por países do mundo onde Deus encontra fé, que é crer nas Escrituras. Qual é o único inimigo? O único inimigo e que o diabo continua a utilizar na nossa mente natural para impedir que Deus se possa mover mais na nossa vida. Chama-se incredulidade. Incredulidade. Ouça, incredulidade, dúvida. É o pior inimigo de Deus, dúvida. É o pior, a maior arma do diabo é a dúvida. Eu tenho outra mensagem sobre isto, desde a primeira frase que o diabo falou a Eva. É verdade o que Deus diz? Eva, é verdade, tens a certeza? Colocou uma dúvida até o dia de hoje. E a dúvida, Jesus foi bem claro. Ó geração incrédula e perversa. Olha, eu vou aqui, tenho aqui marcado, sobre esta questão, porque eu quero sempre ser sucinto. Marcos capítulo 9. O ministério de Jesus operava milagres, era impossível ficar indiferentes. Jesus foi enviado de Deus, encarnou. Nós vamos agora celebrar o Natal. Jesus, o Natal, o verdadeiro Natal é celebrar o Filho de Deus que encarnou sobrenaturalmente. Foi dito 700 anos antes, um sinal pelo profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. E este vos será um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe darás o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O ministério sobrenatural de Cristo. Creia, ouça. Creia, não duvide. Capítulo 9. A cura de um jovem possesso. Ouça este episódio. Sobre a incredulidade. Hoje vamos ser libertos da incredulidade. Ao ouvir, eu creio que muitos vão ouvir, vão ser libertos da incredulidade e vão determinar crer no que está escrito. Não interessa o que a mente natural vai dizer. 1000 pensamentos vêm. Ouça, o seu pior inimigo são as dúvidas. Não duvide das Escrituras. Creia, determine crer, não perde nada com isso. Jesus, está escrito milagre após milagre, promessa após promessa sobre cura divina. Muitos vão ouvir, estão a precisar de cura divina, do poder, da manifestação do poder de Deus. Está escrito pelas tuas pisaduras. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Creia nesta promessa de Cristo, está escrita em Isaías 53. Pelas pisaduras, pelas chicotadas de Jesus, pelo que Ele sofreu no corpo, fomos sarados, temos direito à cura física. Quis aqui acrescentar isto, é como que um parênteses, porque eu sei que há tantas pessoas que estão a ouvir, precisam de crer para a cura física. É uma das promessas, assim como salvação eterna, Jesus trouxe cura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, curai os enfermos. Pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai demónios. Creia, não deixe a incredulidade tomar conta. E lá vou eu aqui para Marcos capítulo 9, diz assim. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, outro espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Eu roguei aos teus discípulos que expulsassem o demónio, mas eles não conseguiram. Ouça agora a resposta de Jesus. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ó geração incrédula. Lá está a incredulidade, a dúvida, a impedir o poder de Deus de se manifestar. Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o demónio que estava na pessoa. Isto é real, isto não é uma história da carochinha. Isto não é, era uma vez na Judeia. A Bíblia não é uma história, era uma vez. É para os que creem hoje. Há pessoas possessas por todo lado. Há pessoas a serem libertas de demónios por todo lado. Eu tenho experiências, dezenas de experiências a expulsar demónios. Não importa o mundo inteiro vir-me dizer que não é verdade. É verdade. A palavra de Deus é a verdade para aqueles que creem.
Determine crer. Ponha um ponto final na dúvida na sua mente, uma vez por todas, que é o pior inimigo, é o pior pecado. Deus não suporta nós duvidarmos da sua palavra. Se Ele diz uma coisa, ponto final. Creia. Trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Eu vi isto tanta vez na minha vida, no meu ministério e outros ministérios. E caindo por terra, revolvia-se espumando. O demónio a rebolar a pessoa antes de sair e a pessoa a espumar. Julga que isto é brincadeira? Não é brincadeira, é verdade. E a dúvida impede o poder de Deus e o Espírito de Deus se mover pelas igrejas no mundo inteiro, em muitas delas. Em outras, Deus está-se a mover poderosamente. Noutras, é esterilidade absoluta, porque a incredulidade destrói, paralisa o poder. Deus não suporta a incredulidade. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando é que eu vos vou sofrer, aguentar? Não viram já o poder de Deus? Não duvidem, creiam. Perguntando Jesus ao pai do menino há quanto tempo isto lhe sucede, ele diz, desde a infância. E ele continua, e depois diz assim, ao que respondeu Jesus, e muitas vezes o tem lançado no fogo, o pai do menino estava a dizer, e muitas vezes o demónio na criança o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu tens alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele estava a pedir, tem compaixão de mim, ajuda-me. E Jesus disse assim, se podes, estás-me a dizer se eu posso? Oh, glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Não é a questão se eu posso. Eu sou onipotente. É se tu crês. A questão é se tu crês. Tudo é possível ao que crê. Olha, se diz assim. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, sai dele. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, o demónio, clamando, gritando, clamando em alta voz e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tornando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ouça agora isto, que é aqui que eu quero chegar sobre a questão da incredulidade. Porquê é que os discípulos não o puderam expulsar? Eles estavam a ser treinados, eles foram aprendendo. Isto é para nós todos. O poder de Deus, o expulsar demónios, o curar enfermos, não foi só para Jesus nem para os discípulos. Não terminou. Isso é um grande erro do diabo que colocou na igreja tradicional. Que os milagres foi só para o tempo de Jesus e para os discípulos. Mentira do diabo. É para hoje, é para aquele que crê hoje, agora. Para todo aquele que crê. Não há impossíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. Não há cancro que não possa ser curado. Não há cegueira que não possa ser curada. Não há dor que não possa ser curada. Se tu podes. Claro que eu posso. A questão é se tu crês. Tudo é possível ao que crê. E Jesus disse assim, os discípulos quando chegou a casa, portanto depois deste episódio, eles foram para casa. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, eis esta casta não era só um demónio, era uma casta. Eram muitos demónios. Não pode ser expulsa a não ser pelo poder da oração. Por muita oração, por crer, por fé. Aleluia. Ó geração incrédula. Há um episódio de Mateus, eu não vou alongar muito mais, mas episódio de Mateus, no capítulo 14, quando nós conhecemos aquele episódio, quando eles estão na tempestade, estão no barco, Jesus vem andar sobre as águas. Eles pensavam que era um fantasma. Ouça, outra ensina aqui sobre a questão da dúvida. Vem sobre o mar, eles assustaram-se e Jesus disse que vinha andar sobre o mar e disse, não temais, sou eu, Jesus, venho ter convosco. E Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse,
Vem, uma ordem de Jesus, a palavra é tudo de Jesus. Não duvide do que está escrito, mesmo que a mente, as circunstâncias digam o contrário. Este é o segredo, ouça. Este é o segredo. Cuidado com a lógica. Cuidado com o que as circunstâncias dizem, cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, com o que nós sentimos, mas que vai contra aquilo que está nas Escrituras. Essa dúvida vai impedir você de receber o milagre que precisa. E Pedro disse, Jesus disse, vem, se és tu, manda-me ter contigo, disse Pedro. E Jesus disse, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Começou a pôr os olhos, ele tinha os olhos em Jesus e nessa palavra, vem, ele tirou os olhos do medo, da dúvida, das circunstâncias, da tempestade, do vento, do mar, de tudo. E pôs os pés e andou sobre a água. Além de Jesus, foi Pedro a única pessoa na história que andou sobre a água. Mas a Bíblia diz, mas olhando para a tempestade, para os ventos, tirou os olhos de Jesus da promessa, que ele disse, vem. Se Jesus disse, vem, se Jesus disse, eu curo-te, esta cura é tua, esta vitória é tua, não tire os olhos da promessa, não deixes. É na caminhada, é na jornada que a fé vai ser testada. E a Bíblia diz, porque Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para as circunstâncias, começou a afundar-se. Ia-se afundar e ele clamou a Cristo, começou a Jesus, socorre-me! E Jesus logo lhe deitou a mão, puxou-o para cima. Mas sabe o que Jesus lhe disse? Disse-lhe, homem de pequena fé, homem de pequena fé, homem de pequena fé, porque duvidastes? Eu não tenho poder quando tu duvidas. Deus não tem poder quando nós deixamos a dúvida entrar, porque a dúvida é dar lugar ao diabo, é o pior pecado que nós podemos ter. É o pecado original, foi quando Satanás disse a Eva, é verdade o que Deus diz? Eva disse, nós podemos comer de toda a árvore, mas não podemos comer daquela árvore que está no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás entrou com a primeira dúvida, o pecado. Eva, tens a certeza disso? É verdade o que Deus diz? É verdade que tu não podes comer? Essa dúvida. E toda a palavra de Deus e o ministério de Jesus, tem aqui muitas passagens, sabe? Marcos capítulo 6, versículo 4, quando Jesus entra na sua terra natal, Nazaré. Ele tinha vivido lá, ele tinha brincado com os colegas, com aqueles da idade dele. Mas neste dia ele entrou naquela sinagoga, ouça isto, ele entrou naquela sinagoga como entrava sempre, era tradição. E deram-lhe o livro para ele ler, e abriu o livro onde estava do profeta Isaías, profecia, capítulo 61, onde estava escrito acerca dele, 700 anos antes. E ele lê as escrituras, aquele povo estava completamente... E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que ele me enviou para pregar as boas novas, para curar os cegos, para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade os oprimidos, para curar os cativos, libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, disse, hoje se cumpre em vossos ouvidos esta escritura. Foi como uma bomba. Ele estava a dizer, eu sou aquele que a escritura está aqui a falar, eu sou o Messias. Foi uma bomba. Tentaram-no matar. Mas o certo é que diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres na sua própria cidade. Depois, quando ele lá foi, capítulo 6. Por causa da incredulidade. Está escrito em Marcos, olha, eu vou ler, porque estou mesmo aqui, capítulo 6, estou no capítulo 8, capítulo 6 de Marcos diz assim. Ele admirou-se da incredulidade deles. Diz assim, capítulo 6, Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Eles disseram, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ouça agora, não pôde fazer ali nenhum milagre, está aqui escrito.
Marcos capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Admirou-se da incredulidade deles. Incredulidade. Está escrito em Tiago, eu não me vou alongar muito, diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, se tens falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhes lançando em rosco. Peça, porém, tudo o que nós pedimos a Deus, ouça, isto é para tudo, não é só para sabedoria, isto é o final da minha mensagem aqui. Se está doente, se está com uma doença que os médicos... A última palavra não é dos médicos. A última palavra, a palavra final é da palavra de Deus.